O tema do vídeo de hoje é a polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello e um leite condensado. Por que o padre Fábio de Mello, em vez de ficar reclamando nas redes sociais, é porque as pessoas não me entendem, porque tudo que eu falo eles tiram de contexto, eu posto uma foto, eles mudam de contexto, eu falo uma coisa, as pessoas mudam de contexto. Por que ele não faz coisas reais, então, como o padre. Gente, vocês estão ligados nessa polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello, gerente de uma loja e um doce de leite? Pois é. Eu nunca falei do padre Fábio de Mello aqui no canal, né? Apesar do canal ser um canal LGBT e existir sempre esses rumores, né, de que o padre Fábio de Mello é gay, porque ele tá sempre com aquele assessor, né, a tiracolo. Muita gente fala, né, muita gente pensa e afirma com bastante veemência que o padre Fábio de Mello é gay, né? Mas eu não vou querer entrar muito nessa questão nesse canal aqui hoje, mas tem uma coisa sobre esse padre que nunca me cheirou bem, sabe? Nunca me convenceu muito, assim, sabe, sobre a verdadeira vocação dele, né? Do que é ser um padre de verdade, né? Muito das coisas que ele faz, muito das coisas que ele faz acabam me soando estranho, sabe? Não é coisa de padre, sabe? Não é coisa de um homem que vai devotar ali a sua vida, né? A caridade, vai devotar a sua vida a servir as pessoas, né? Ele é um padre superstar. Isso nunca me cheirou muito bem, sabe? E essa polêmica agora que ele se envolveu só mostra o quão fútil ele é como ser humano mesmo, né? Ele vem reclamando do linchamento virtual, né? Que ele vem recebendo linchamento virtual. Ele fez recentemente um desabafo no Instagram, dizendo que ele está pensando em desistir da vida pública, né? Por causa que as pessoas julgam muito ele, né? Mas assim, eu quero falar algumas coisas aqui referentes a isso, porque muito do que ele faz não condiz com a vida de religiosos, né? Com a vida de religiosidade, que prega o amor, que prega a caridade, que prega a bondade, o perdão, né? Primeiro, ele é um padre superstar, né? Tem a questão da vaidade. A vaidade, ela é um pecado, né? De acordo com a Bíblia. Ela é um pecado. E ele tem todas essas questões de vaidade envolvendo ele, né? Não só a vaidade no quesito da aparência física, que ele vai lá e faz a harmonização facial, que ele vai lá e faz isso e aquilo, que ele tá sempre, né, mostrando ali, deixando o corpo em evidência, numa calça apertada, numa camiseta apertada. Nem tanto essa questão da vaidade, né? Mas a vaidade de se mostrar, né, demais assim na internet, querer ser uma pessoa pública e ter milhões de seguidores, né? Isso por si só já demonstra uma questão de vaidade muito forte por trás, né? E se ele usasse ainda as redes sociais dele para algum uma coisa pública para caridade, para arrecadar, de repente, doações. Não sei se ele não faz esse tipo de coisa por trás, né? Mas a gente vê muita coisa de ostentação, sabe? Tipo assim, um tênis da Balenciaga, que sei lá, custa o preço de um apartamento, né? Aí tu vai ver ele tá usando um cinto, sei lá, de R$ 200.000, né? E aí existe uma discrepância, assim, entre as coisas que ele prega, né, como que eu acredito que ele prega, porque eu não sigo ele, como um sacerdote, né, como uma pessoa da igreja, da humildade, da caridade, e ao mesmo tempo ele aparece usando, né, um cinto de R$ 200.000, né? É uma coisa que é uma conta que não fecha, sabe? Cadê o lado de ver o outro ser humano, né? Com essa história do leite condensado, que ele foi lá e postou nas redes sociais dele, né? Que diga-se de passagem tem milhões de seguidores. Ele foi lá desabafar quando ele disse isso, né? Eu vou desabafar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Vou desabafar que eu estava numa loja, passei por isso, isso e isso. Teve o problema da diferença de preço. Ele queria comprar um leite condensado e o leite condensado estava sendo cobrado a mais. Na prateleira parece que tinha um preço que era outro preço. E ele foi reclamar. E aí o gerente parece que não conduziu direito a situação. O que aconteceu? Ele foi para as redes sociais, vasculharam a história, pegaram os vídeos,
demitiram o gerente da loja por causa desse ocorrido. E aí o padre ainda falou que todo mundo merece uma segunda chance, mas será que ele não pensou nas consequências desses atos dele antes de ir na rede social e falar isso, sabe? Quando uma pessoa tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, como é o caso dele, tudo que ele fala reverbera numa proporção muito maior. Então ele fica, eu vou fazer um desabafo aqui com vocês, umas milhares, milhões de seguidores. E acarretou, então, na perda de trabalho desse cara, né, do gerente lá dessa loja. O cara perdeu o emprego, né? Ele fala, não queria que perdesse emprego, não sei o que, sabe? Mas existe, assim, sabe, essa questão. Por que ele não pensou nisso antes, né? Aí ele disse que queria promover o Código de Defesa do Consumidor, mas a que custo, né? A que custo ele fez isso? Não estou defendendo nem o vendedor, nem o gerente da loja, né? Porque eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas, enfim, quando a gente tem um poder de influenciar na vida dessas pessoas assim, desse jeito, a gente tem que pensar muito bem antes do que vai falar nas redes sociais, porque isso pode prejudicar a vida de muita gente envolvida quando você tem um peso desse tamanho, né? Aí ele vai se vitimizar, né? Falando que, eu não posso falar nada. Mas ele dá uns closes muito errados, né? Parece que ele também teve essa onda das bonecas Reborn. Parece que ele também tinha. Ele teve uma boneca Reborn, né? Um negócio que é um absurdo, assim, sabe? Porque essas bonecas Reborn custam muito dinheiro. E mais uma vez vem a questão da vaidade, né? Ele sempre se mostrando, né? Não sei se isso é boato, se é verdade, mas parece que ele tinha adotado uma criança Reborn para entrar na onda. Ele é muito de meme, né? Muito memeiro. Ele quer estar ali nas redes sociais sempre causando, né? Então é uma vaidade que no fundo mostra o quão vazio ele é como ser humano. Ele me parece uma pessoa tão vaidosa, tão fútil, tão vazia, sabe? Do ponto de vista assim, de ser humano mesmo, sabe? Então isso assim é uma coisa que é uma conta que não fecha, sabe? Eu acho que ele reclama tanto dessa questão de linchamento social, linchamento nas redes sociais. Por que ele não se inspira mais então no padre Júlio Lancelotti, que, né, que faz tanta coisa em prol dos moradores de rua, né? Tá lá na Cracolândia, com toda essa polêmica da Cracolândia, essa higienização social que aconteceu, de pegar as pessoas, tirar da Cracolândia, levar elas para outros lugares, querendo limpar ali, né, a cidade de São Paulo, espalhando eles. E a prefeitura vem dizer que eles estão oferecendo, então, bastante assistência para que as pessoas possam buscar uma rehab para poder se limpar das drogas e mudar de vida. O padre Júlio Lancelotti foi lá no meio dos cracudos lá, falar com eles e perguntar se eles estavam recebendo algum tipo de, de assistência psicossocial para deixar para sair das ruas, para deixar as drogas, né? E eles comprovaram que não, que eles não estão recebendo ajuda nenhuma. A prefeitura está apenas tirando eles de um lugar, levando para outro, espalhando eles pela cidade, né, e o padre Júlio Lancelotti foi lá denunciar isso. Por que o padre Fábio de Mello, em vez de ficar reclamando nas redes sociais, é porque as pessoas não me entendem, é porque tudo que eu falo, eles tiram de contexto, eu posto uma foto, eles mudam de contexto, eu falo uma coisa, as pessoas mudam de contexto. Por que ele não faz coisas reais, então, como o padre Júlio Lancelotti, que está sempre envolvido nas causas sociais, sempre lutando ali pelas pessoas que estão em situação de rua, né, que ele vai lá e pega e tira os paralelepípedos, né, que eles colocam embaixo das marquises, embaixo das pontes, para que as pessoas vão lá e acabam não podendo dormir, né? O padre Júlio Lancelotti, que tem esse nome de guerreiro medieval, de ele vai lá e realmente bota a mão na massa e tenta ajudar as pessoas, abraça os pobres. Quando que a gente vê o padre Fábio de Mello fazendo isso, né? Então, cadê a questão da caridade? Cadê a questão de querer ajudar as pessoas? Aí ele vem dizer que tá com depressão, né? Ele já falou várias vezes nas redes sociais que ele tem depressão, sabe? Eu acho que muita dessa depressão que ele provavelmente diz que tem, acho que muito vem disso, sabe? Dessa discrepância aqui da vida que ele quer levar e da vida que ele tem, que ele pode levar como padre, sabe? De repente tá aí uma questão de desistir mesmo, né? Mas não desistir da vida, não desistir das redes sociais, e sim desistir de querer viver essa vida que ele vive, que não fecha, que não é de acordo com a vida
que uma pessoa religiosa teria que ter, né? Não é de acordo com o que as pessoas esperam de uma pessoa religiosa. Eu acho que ele causa tanta polêmica porque ele não fez isso, sabe? Ele não fez o voto de pobreza, ele não fez o voto de caridade, ele tá sempre ali no meio dos famosos, sempre no meio de onde existe muito dinheiro envolvido, onde existe é uma muita problemática, sabe? Um padre está envolvido sempre nessa questão fútil da vida das celebridades. É uma coisa que na minha cabeça não fecha, sabe? Não fecha. E é muito suspeito para um padre, assim, né? Então não tem como defender. Não tem como defender o padre Fábio de Mello nessa história, né? Mais uma vez, eu não tô comprando a briga do cara lá da loja, porque eu não sei exatamente. Mas eu queria falar mais, assim, para falar dessa figura tão emblemática que é o padre Fábio de Mello, que a gente nunca sabe, né, o que passa na cabeça dele, né? O que ele quer? Ele quer viver uma vida de padre, com aqueles princípios da caridade, com os princípios de ajudar as pessoas, princípio de ajudar os pobres e fazer uma diferença significativa, ou ele quer ser um superstar, ele quer ser um cantor, ele quer ser um ator, ele quer ser uma it girl, uma influencer digital, né? Não fecha isso. Então fica o nosso questionamento com relação a isso. Me fala, o que você acha dessa situação, desse padre, né? De festa junina. Não, é brincadeira. Do padre Fábio de Mello. Que passa na cabeça de um ser humano igual a ele, né? Enfim, deixa aqui nos comentários o seu parecer. Fala aqui para vamos discutir um pouco, tentar entender, né, o que está acontecendo com essas celebridades, com esses influencers. Daqui a pouco ele está divulgando bets e aí ele vai dizer, né, o que ele vai dizer também, né? Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no botão de gostei. Meu microfone tá caindo. Muito obrigado por ter assistido e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!